E aí pessoal, vamos para mais um estudo gráfico aqui. Hoje a gente vai estar estudando aqui o dia 7 de fevereiro de 2023. Então, se você quer aperfeiçoar a sua leitura gráfica, assista esse vídeo, tá? Que eu vou te mostrar aí detalhes importantíssimos. Vou dar também aí algumas dicas que vai ser bem interessante. Então pessoal, bora lá. Antes de a gente falar aqui do dia 7, olha sempre o dia anterior. O dia anterior a gente teve o índice aqui subindo, né, em uma tendência de alta. Eu vou deixar aqui o gráfico totalmente limpo, né, sem indicadores, tá? A gente deixa aqui somente o preço. E a gente teve aqui, pessoal, topos e fundos ascendentes, concorda comigo? Olha só, no dia anterior subiu, desceu, subiu novamente, desceu, trocou polaridade com esse topo, subiu e fechou aqui, ó, fechou aqui. No dia 7 aqui de fevereiro, ele abre com esse gapzinho aqui de alta, sobe um pouquinho, tá? E entrega um baita movimento, tá? Então olha só, ele subiu aqui, ó, isso aqui é uma pernada só, beleza? E aí ele abriu aqui em cima e deu essa pancada para baixo, tá? Rompendo esse fundo aqui, desconfigurando essa tendência de alta. Eu marquei aqui, ó, uma LTA, linha de tendência de alta. Ele estava respeitando, tinha aqui topos cada vez mais altos, mas aí veio essa pernada rompendo esse fundo anterior. Então você já fica ligado nisso, tá pessoal? Vou apagar aqui essa LTA, vou deixar isso aqui, pode eu precisar. E aí a gente teve esse movimento de baixa, tá? Olha só, a gente teve aqui esse movimento de baixa. Observe o tamanho dos candles aqui nos primeiros candles do dia, pessoal. Eram candles pequenos, tá? Você poderia ter puxado uma fibo desse topo para esse fundo para ver se ele ia respeitar a região aqui de 61.8. Perceba que ele não respeitou, não deixou nenhum candle comprador nessa região, tá? E veio esse candle aqui, vamos ver de que hora foi. O candle de aproximado aqui, mais ou menos aqui a abertura das ações, tá? E aí veio uma pancada, né, para atacar esse fundo anterior aqui. Vejam, a gente vê que teve somente pressão vendedora, porque os candles negativos aqui são mais candles do que os positivos. Positivo teve esse e esse, tá? 3 candles positivos, 2, 3 candles de indecisão e os outros candles apenas vendedores. Então você já cancelava essa retração de Fibonacci e esperava, né? Então ele caiu forte, tá? Pô, deu aquela pancada. E nesse fundo aqui que eu deixei, que é a região de pressão do dia anterior, observe que ele respeitou, né? Olha só, vou ligar o imã aqui. A gente vê que o preço respeitou, tá? Olha só, ele deixou um martelinho aqui com alto volume, tá? E se tivesse comprado aqui tinha dado stop, beleza? Tentaram romper, né? Tentaram romper esse fundo, não conseguiu. E aí veio esse candle aqui confirmando esse fundo e jogando o preço para cima dessa região, tá? Então, se não comprou aqui, poderia ter comprado aqui talvez, mas observe também que às vezes a gente teve esse movimento forte de baixa, rompendo essa LTA, e aí a gente tem uma compra contra uma força muito grande, né? Talvez aqui vendedora. Então é bom se alertar a isso, é bom trabalhar a favor do movimento forte, não contra. Mas a gente vê que o preço segurou nesse fundo aqui e deixou esse fundo. Quando ele deixou esse fundo aqui, você poderia ter puxado uma fibo desse fundo lá para cima, ó, tá? E ter marcado essa região aqui, ó, com uma Fibonacci. Eu só deixo só a região de 50% e de 61. Para mim o que interessa é essa zonazinha aqui, tá? Apaga essa região, preenche essa zonazinha com o amarelo, com a cor que você gosta, tá? Olha só, eu gosto de amarelo, que eu chamo da zona de ouro, tá? Deixa eu apagar isso aqui. E a gente vê que houve uma briga muito grande, né? A gente vê que o preço fez uma espécie de bandeirinha aqui, ó,
ou canal, um canal muito estreito, tá? Não deu um movimento, não teve realmente uma reação forte compradora, então segurou bastante até tocar nessa região, tá? E aí, a partir desse ponto aqui, a gente tem um belo movimento de baixa. Então, assim, é muito importante a gente aprender realmente a análise gráfica, tá? A ação do preço. Então, houve uma briga muito forte nesse fundo que tinha de troca de polaridade. E aí, quando ele começou a fazer essa movimentação, você poderia marcar aqui essa regiãozinha aqui, ó. Você vem aqui, tira essa extensão à direita, tira a extensão à direita, puxa aqui, ó, e aí a gente tem essa correção complexa, né? O pessoal pode chamar aqui de bandeira, pode chamar aqui de canal, enfim, olha só. Então a gente tem a seguinte movimentação, ó. Movimento forte, impulsivo de baixa, movimento corretivo, movimento de correção, e aqui a gente tem mais um movimento de impulsão, tá? Então aqui a gente tem a zona de ouro, a região de 50% de fibra. Aqui a gente tem um candle com rejeição nessa região, tá? Que poderia ter sido uma venda na perda da mínima com stop aqui na máxima, tá? Isso não quer dizer que você vai acertar 100%, mas você está entrando em uma região com contexto, tá? E aí você pode esperar também a confirmação e tal, mas aí quando veio a confirmação aqui dessa região, a gente tem um candle muito forte, tá? Um candle de mais ou menos aqui mais de 500 pontos, tá? Já rompendo esse canal e atacando esse fundo anterior aqui, tá? Então a gente tem um fundo aqui, ó. A gente tem esse fundinho aqui, beleza? Pessoal, rapidinho, se a gente colocar a média de 20 aqui, ó, ela tá dando apoio a essa retração de Fibonacci, tá? Apesar de o preço aqui ter fechado ainda acima dela, ela tá apontando aqui, ela tá apontando para baixo, beleza? Então a gente tem um cenário favorável aí para poder pegar uma operação. Veja também aqui, ó, que ele fez um pullbackzinho, tá? Ele veio essa pancada, voltou para poder vir para baixo novamente. Se a gente colocar todas as médias, tá apoiado pela média móvel de 9 períodos, tá? Então a gente tem aí um pré-rompimento desse fundo, tá? Que também trocou polaridade, ó, com isso aqui, ó. Ó, rompeu o fundo, voltou ali, ó, e deu mais um movimento de baixa. Então aqui a gente teria talvez um cenário aí interessante, ó, quase 600 pontos, beleza? Então tira aqui as médias novamente, fica mais limpo. Eu gosto de analisar o preço, tá? A gente tem mais um forte impulso de baixa. Aqui a gente tem um pouco de exaustão, né? Candle de rejeição, aí ele volta. Aqui a gente tem candles, olha só, a partir de meio-dia, aqui, ó, isso aqui já era meio-dia, então para mim não teria operação até 2 horas. Candles pequenos, volume baixo, nada a se fazer, beleza? Então a gente vê que o preço segurou aqui nesse fundo, ó. Então vamos marcar aqui, ó, mais uma regiãozinha de suporte. Olha só, a gente tem aqui, ó, primeiro toque, segundo toque, você já pode marcar o suporte. Veio atacar novamente, buscar liquidez, ó, veio um fundo mais baixo do que os anteriores, buscando liquidez, né? Aí, ó, você não vende não, você vai pensar em comprar aqui, ó, se rejeitar, e aí ele jogou o preço lá para cima. E aqui, se a gente utilizar FIBO desse topo para essa mínima, olha só, ele voltou aonde? Provavelmente em uma zona de Fibonacci e deu uma pancada. É essa pancada aqui, ó, que a gente quer pegar, tá? Olha só, desse topo, desse fundo
lá para esse topo, ó, exatamente na região que eu queria. Então o preço chegou ali, ó. Então isso é uma estratégia, tá, pessoal? Isso é uma estratégia de ouro, tá? Com Fibonacci, análise gráfica. Ó, aqui tinha região de ouro. Aqui tem essa região, ó, que ainda continua servindo, tá? Ó, olha só essa região. Olha só isso, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui era o que? Resistência, 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 resistência. Aí rompeu. Quando voltou, virou suporte, suporte, suporte. Rompeu, virou resistência. Caiu, voltou lá, virou resistência. Região com muitos toques aqui, ó. Tá bom? Beleza? Então só sem indicador nenhum aqui a gente tem uma oportunidade de ter pegado um belo deslocamento. Olha só. Além disso, usa essa ferramenta aqui, ó. A gente tem, ó, topo mais baixo, tá? Olha só, aqui a gente foi rompido, né? Então a gente pode utilizar aqui depois, no caso, mas aqui não vai funcionar não. Então beleza. Ó, no caso aqui, ó, é uma LT. Se a gente colocar como uma zonazinha aqui, ó, tava passando aqui. Então a gente tem aqui, ó, topo mais baixo, respeitou também. Então a gente tem LTB, certo? Troca de polaridade, zona muito forte de resistência, 2. Terceiro, zona de 61.8 aqui, desse último movimento de baixa. Então a gente tem 3 confluências aqui. Quarto, a gente tem o preço chegando esticado nessa região. O que é chegar esticado? Chegou reto lá. Se ele tivesse chegado assim, ó, feito uma correçãozinha, é diferente, mas ele chegou já esticado. Então ele não demonstrou uma correçãozinha aqui. Então a gente já tem 4 motivos. E quinto é o gatilho, pessoal, a rejeição. Então olha só, aqui a gente tem um candle. Que candle é esse aqui? Vamos ver. Deixa eu só ajustar aqui. Calma aí. A gente tem um doji Lisbelo aqui, ó. Tá, um doji foi lá em cima, voltou e já rejeitou. Se você não quer vender nele, ele tem um alto volume, tá? Vendendo na mínima dele aqui, ó, seria um stop de 237. Se fosse esperar a confirmação, era esse candle aqui, ó. Poderia colocar o stop na máxima dele, ó. Aí o stop ficaria 350 pontos. Mas ou você poderia operar pelo 2, né? Pegar no 2 minutos aqui, mas aí já é para algo mais avançado. Então, quantos pontos caiu a partir daqui? Olha só, chegou a cair 1.237 pontos reto, tá? Em menos de aí 40 minutos, tá? E daqui, ó, chegou a cair até esse fundo que você poderia finalizar nesse fundo aqui, ó, 500 pontos. Se deixou mais, ó, 900 pontos, pessoal. Então, linda, maravilhosa oportunidade nesse ponto aqui, ó. Vou colocar uma setinha aqui, tá? Isso aqui foi na parte da tarde, beleza? Depois de 2 horas. Antes de 2 horas, não. Aqui também foi uma oportunidade, ó, nesse candle, tá? Então, continuando, pessoal, ele rompe esticado, chega esticado nessa região, buscando liquidez novamente e não consegue dar continuidade. Ele poderia ter voltado aqui, ó. Ele poderia ter voltado para fazer um pullback e continuado caindo, mas não, ele fez um falso rompimento dessa região e voltou para cima. Voltou para cima da região, tá? Se a gente colocar a média de 20 aqui, ó, ela está totalmente flat de lado. Então
se você ficar bom na análise gráfica, o indicador não vai ser o principal. O principal é o preço, o principal é os candles, o principal é as zonas, o principal é a sua leitura gráfica. Então perceba que nesse cenário aqui, ó, nessa linda oportunidade aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ela é uma oportunidade, né, que o indicador aqui está totalmente irrelevante, tá? Mercado lateral. Então aqui você ia trabalhar com a análise gráfica, não com análise técnica, né, relacionada aos indicadores. Então aqui, ótima oportunidade, perfeitamente, beleza? Então, vamos tirar novamente aqui o indicador. Olha só. E aí o dia finalizou aqui, ó, dentro dessa região, beleza? Então é isso aí. Vamos para o próximo dia, pessoal. Olha só. Aqui no próximo dia, se a gente utilizar aqui essa região ainda, ela ainda está servindo, né? Olha só. O preço segurou aqui, né? Fez uma espécie até de ombro, cabeça ombro aqui, meio mal amanhado. Ó, se liga só aqui, ó. Caiu aqui, voltou, caiu novamente, voltou, caiu aqui, ó. Isso aí é mais ou menos um ombro, cabeça ombro meio torto, mas, né? Aqui, ó, a gente vê que ele com esse gap que abriu aqui em cima, ele rompe essa LTB, tá? Então ele abre o dia rompendo. Vamos colocar essa LTB aqui para ficar mais interessante. Ó, topo, fundo. Então aqui, ó, nessa oportunidade aí, ó, tinha LTB, troca de polaridade, Fibonacci, tá? Movimento esticado, candle gatilho. Então preenchimento aqui, ó, aplicar, ok. Então aqui ele abre o dia rompendo essa LTB. Olha só, e continua subindo, né? Ele sobe aí, ó, 1, 2, 3, 4 candles pequenos, né? Não dá nenhuma oportunidade aqui. E continua subindo, chega a subir aqui aproximadamente, ó, da mínima até essa máxima, quase 1000 pontos, tá? Somente aqui ele deu um respirozinho e continuou. Se a gente colocar a média de 20, ela tá por baixo, já tá apontando para cima. Se a gente colocar só a média de 9, ela não chegou nem encostando na média de 9, beleza? Então, ok. Aí, esse ponto que ele parou, vamos ver se tem alguma resistência. Ó, desse topinho aqui, ó, né? Tem um topinho aqui, mas um topinho não muito relevante, tá, pessoal? Então, beleza. Ele começa a corrigir. Então a gente tem o Fibogap, tá? E o que é o Fibogap? Desse topo para esse fundo, para a mínima do candle anterior, a gente tem aqui uma zona de 50%, tá? Então vamos marcar essa zoninha aqui, ó. Opa, aqui, pessoal, bonitinho. Apaga a sua Fibonacci. Então ele chega todo mal amanhado aqui, ó. Ele chega todo briguento, tá? Chega todo briguento aqui, ó. Caindo, ó. Caiu, rejeitou, caiu no novo, ficou brigando, subiu de novo. Aí deram uma pancada para baixo, buscando liquidez, ó. Fundos mais baixos, tá? Tem aqui também, ó, uma LTB. Opa, LTB ou uma bandeirinha, né? Vamos marcar essa bandeirinha para ficar bonitinho, ó. Topo, marca os topinhos, marca esse fundinho, dá 2 toques aqui, ó. Tira essa extensão à direita para não ficar poluído demais. Olha só que interessante. Puxa aqui, ó. Aê, ó, aqui, ó, tá? Olha isso, aqui, tá bom, pronto. Então, pessoal, a gente tem o que? A gente tinha no dia anterior um ombro cabeça mal amanhado, abriu rompendo essa LTB com esse gap, tá? Deu essa pancada para cima de muito forte, né? A gente teve aqui, quando abriu, quase 1000 pontos, juntando com esse gap aí, deu uns 1500 pontos.
E aí a gente vê que o preço começou a cair, mas não caiu reto, caiu, né, tendo bastante rejeição aí dentro desse canal, ó, segurou na região de troca de polaridade, essa região aqui, ó, aqui também é 50% desse movimento todo de alta, e aí a gente espera um rompimento ou uma rejeição, ou a gente já que tem mais segurança entra num candle de convicção aqui, ó. Esse candle aqui, ó, ficou legal, ó. Tá com um stop, tá com um volume na média. Esse martelo aqui, ó, não é um martelo bonito, mas eu vou chamar de martelo aqui, tá? Já tá com bastante pavio, tá? Qualquer entrada aqui, pessoal, o stop tem que ser aqui embaixo, tá? Então beleza. Então quem pegou uma compra aqui explodiu, tá? Chegou a subir aí, ó, você entrou numa região maravilhosa, tá? Então a partir daqui, por exemplo, ó, chegou a subir 800 pontos. Ah, mas não senti segurança não, eu quero o rompimento. O rompimento é aqui, ó. Esse candle, ele rompe esse canal com um candle de convicção forte, um candle grande de força, tá? Um candle que tá com o volume aqui, ó, acima da média. Então a entrada seria aqui, né? Entrada aqui, entradinha aqui, com stop aqui na mínima dele, e teria ainda subido aí talvez 1 para 1, tá? Mas aí a gente tem que procurar pegar entradas com um stop mais barato e com um risco retorno melhor, né, pessoal? Então aqui ficava muito ruim de pegar uma compra num candle de 400 pontos de stop, por exemplo. Então, por exemplo, daqui de baixo, daqui, ó, até aqui em cima, aí valia a pena 800 pontos. Então deu uma porrada para cima aqui, né? Rompeu o topo anterior, tá? E continuou. Aí começou a mostrar candles de rejeição. Nesse candle já deixou rejeição. Esse aqui, ó, esse martelo invertido aqui, ó, bastante rejeição, bastante pavio. Esse também. Isso mostra o que? Isso mostra força vendedora, tá certo? E aí começou a cair e veio buscar essa região aqui, ó. Praticamente, né? Veio buscar essa região aqui, tá? Deixou aqui esse fundo, marcou um fundo novamente, tá, pessoal? Aqui é horário de almoço, nada a se fazer, ó, até aqui assim, ó. Até aqui é horário de almoço. E aí a gente vê que ele ficou meio lateral, né? Ficou aqui, ó, dentro dessa região, certo? E deixou um fundo mais alto que o anterior e conseguiu romper essa região. Quando ele rompe, pessoal, aí fica interessante a gente botar a média de 9 aqui, ó, e a média de 20. Olha só as médias, porque as médias se abriram, tá? Rompeu essa região e deixou um candle gatilho aqui, ó. Subiu novamente, regrediu até a média de 9, mais um candle gatilho, mais uma entrada. E aí boas oportunidades. Depois ele corrige até faz uma correção mais aprofundada e sobe, fechando aqui em cima. Então, quando você ele rompeu essa região aqui, ó, ele ativou esse pivô de alta, você poderia projetar desse fundo para esse topo, ó lá. Então, se você pegou uma oportunidade, por exemplo, nesse candle, a tua saída aqui, ó, 500 pontos. Aqui já estava bem próximo, né, ó. Então, talvez nem valia a pena, ó. 300 para 300 quase, né? Então é isso, pessoal. No próximo dia a gente vai estudar o dia 9 de fevereiro. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha aí. Se inscreve no meu canal para receber mais vídeos como esse. Tamo junto e até a próxima. Valeu!